Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Estamos de volta aqui de Lajinha, Minas, pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, pastor Ilmar falando aqui. Desde 92 estamos estudando a Bíblia Sagrada aqui pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, mantenedor do Tabernáculo, Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Temos cursos de administração eclesiástica, temos cursos de etiologia, que costumes, cultura hebraica, grega, romana. Temos curso de bacharelado, de mestrado, de doutorado, em xilologia, que é cantares, e também em gemátria, que é o estudo dos números na Bíblia. Nossa aula aqui nesse curso é curso intermediário, matéria de número 3 nesse curso, que é chamado matéria de administração eclesiástica. E essa é a administração eclesiástica, primeira fase. Tem duas fases. A primeira fase é teórica, a segunda é prática. Na aula passada de aula dessa matéria, nós falamos sobre os tempos, Tempo kairos, tempo cronos, fazer tudo no dia que é este, que é o dia de hoje, e remindo o tempo, que é o verbo exagorazo, sair do assentamento, sair da praça. A aula de hoje falaremos sobre os mitos sobre a administração. Há muito mito, muita mitologia, muitas teorias que não têm fundamento, tipo fake news sobre o tempo. Nós vamos estudá-las então agora, começando pela primeira. Um dos primeiros mitos que tem sobre a administração do tempo é aquele que diz assim, quem administra o tempo torna-se escravo do relógio. Esse é o primeiro mito. A verdade é bem o contrário. Quem administra o tempo coloca o relógio debaixo do seu controle. Não o relógio manda nele, ele manda no relógio. Ele é o senhor dele. Quem não administra o tempo é então subordinado ao relógio. Porque vai fazer as coisas ao sabor das pressões do momento, na ordem emergencial. Tem até um ditado, o brasileiro só faz tudo na última hora, Assim? A verdade é que o administrador do tempo, quem administrar o tempo não é programar a vida nos mínimos detalhes, é adquirir controle sobre ela. É necessário planejar, sem dúvida. Vocês viram que é planejar, organizar, dirigir e controlar. São as 4 funções principais da administração. Mas é preciso ser flexível, tem que saber fazer correção, tem que ir adequando a situação. Às vezes você planeja um modelo e não funciona daquele jeito. Então tem que ter essa facilidade de ser flexível, de ser móvel. Então, ao administrar o tempo é fazer com que você considere importante e prioritário, é ser senhor do próprio tempo, não é programá-lo nos mínimos detalhes e depois tornar-se escravo dele. Não, não é coisa imutável. Pode mudar, vai adequando de acordo com aquilo que vai ocorrendo no andar da carruagem. Segundo mito famoso sobre a administração do tempo a gente só produz mesmo ou então só trabalha mesmo sob pressão. Isso parece motor, a combustão, a explosão, Esse é um mito criado para racionalizar a preguiça, a indecisão, a tendência à procrastinação. Procrastinar é delatar, é prorrogar, é postergar, é ir deixando para depois. Não, amanhã a gente vê, depois da manhã, essa semana eu vou lá. Vai passando o tempo e não faz nada, Não há evidência que justifique isso aí. Até porque os que assim agem, prorrogando e postergando, poucas vezes trabalham sob pressão, Poucos deles trabalham sob pressão. A evidência, na verdade, justifica o contrário daquilo que expressa o mito. Em contexto escolar, por exemplo, quem não estuda durante o longo do ano inteiro vai ter que fazer recuperação no final, estudar sem parar o tempo todo para recuperar tudo que ele deixou para trás. Então, é o contrário, Nada nos permite concluir que o que vale no contexto não vale em outros contextos. Claro que tudo que se vai deixando acumular, depois vai fazer o quê? Vai sobrecarregar o indivíduo. Se for tabelado, organizado, planejado, dirigido e controlado paulatinamente, em pedaços, vai dar tudo certo no final. Não pode deixar acumular, que depois vai ter mesmo que fazer sob pressão. Terceiro mito: administrar o tempo é algo que se aplica apenas na vida profissional. Isso é uma mentira grande, Certamente há muitas coisas em nossa vida pessoal e familiar que a gente sabe que deve fazer, mas às vezes não faz por falta de tempo. Você pode estar querendo há anos reformar algumas coisas em sua casa, escrever um livro ou um artigo, aprender uma outra língua, desenvolver um hobby, tirar umas 2 semanas aí de férias, para descansar, e não está conseguindo. Então, isso não se aplica só à vida profissional, não. A agenda tem que ter agenda em casamento. Aliás, um dos grandes segredos do casamento é a agenda dentro do casal.
Tem que sentar os dois ali e também escrever. Você gosta de quê? O que você não gosta? É um acordo. O que é casamento? Casamento é um acordo entre duas pessoas debaixo da direção do Espírito Santo. Cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. O homem, a mulher e o Espírito Santo coordenando. Quarto mito, e acho que é o último dos mitos aqui, o quarto mito é que ter tempo é questão de querer ter tempo. Olha bem. Então, ter tempo é questão de querer ter tempo. Certamente já ouviu muita gente dizer isso, né? De certo modo, a afirmação é verdadeira. Parcialmente verdadeira, né? Até onde ela vai. Normalmente dá um jeito de arrumar tempo para fazer aquilo que realmente queremos fazer, mas a afirmação não diz tudo. Não basta simplesmente querer ter tempo. É preciso também fazer o quê? Priorizar as coisas. É indispensável para ter esse tempo, saber administrar o tempo. Então tem que pensar a mão na sua agenda e ir escrevendo, né? Vou acordar às 5 da manhã, vou orar até 5h30, 5h30 até às 6 eu vou ler a Bíblia, 6, 6h30 tomar café, 7 horas eu vou trabalhar. Tem que escrever tudo e detalhar tudo. Isso é que é administrar o tempo. Contrário a esses mitos que nós citamos aqui, a verdade é que administrar o tempo é saber usá-lo para fazer aquelas coisas que você considera importante e prioritária, tanto no ministério pastoral quanto na vida pessoal. Administrar o tempo é organizar a sua vida de tal maneira que você obtenha tempo para fazer as coisas que realmente gostaria de estar fazendo e que possivelmente não vem fazendo. Por quê? Porque anda tão ocupado com outras tarefas e urgentes, tarefas e rotinas, que não tem tempo. Então, quem tem tempo não é quem faz nada não, gente. É quem consegue administrar o tempo que tem. Isso é interessante. Quem tem tempo é quem consegue administrar o tempo que tem. Então, se você vira algum que trabalha o tempo todo, fica até mais tarde no serviço, traz trabalho para casa à noite, no fim de semana, pode concluir com certeza que essa pessoa não sabe administrar o tempo, está misturando tudo. Ele está pegando o profissional dele e jogando dentro do familiar. Evidentemente vai trazer danos, prejuízos. Cada vez que você tira o tempo da família para colocar na igreja, você tira o tempo de lazer para colocar em trabalho, você tira o tempo daquele anual, todo ano tem que ter umas férias, você não tira as suas férias, você vende as férias, então você vai sobrecarregando, vai dando estresse, e nós vamos chegar naquela famosa situação de Elias, lá no zimbro do Berseba, né? Lembra disso? Ele teve ali uma crise, surtou, é a chamada síndrome de Burnout, o excedente do trabalho, a pessoa vai ficando estressada, vai ficando num ponto que ela fica alucinada e só quer dormir, às vezes entra em depressão. Elias estava em depressão, pré-depressão ali. Ele sentou debaixo daquele zimbro e dormiu. O anjo veio, acordou, ele comeu o pão do céu, bebeu a água do céu e dormiu de novo. E tão estressado, correndo de uma mulher, uma rainha Jezabel, porque ele havia matado, né, por Deus, matou mediante sinais do céu, ele mandou o povo matar os profetas de Baal e de Azera. Então, muito trabalho sem coordenação do tempo pode gerar síndrome de Burnout, né? Pode gerar cansaço, estresse, fadiga, e é doença, isso é doença. E muitos pastores estão doentes, muitos pastores estão suicidando, muitos pastores têm depressão, porque não estão sabendo administrar o tempo. Então, a administração eclesiástica veio para isso, para ensinar você a aprender a controlar o seu tempo, a fazer sua agenda, a tirar tempo para... Diz o Eclesiastes, Salomão, na sua idade mais velha, dizia: tempo para todo propósito debaixo da terra. Tempo de paz, tempo de guerra. Tempo de semear, tempo de colher. Então aprenda isso, né? Tudo tem o seu tempo certo e é preciso fazer tudo no tempo certo. Se administrar o tempo, tá bom? Fica na paz, tchau, tchau.